Oi, pessoal, tudo bem? Mais um videozinho do Great Canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre LGPD, a nova Lei Geral de Proteção aos Dados, que entrou em vigor agora dia 27 de agosto e as multas e sanções vão ficar para agosto de 2021, mas você já pode ser notificado. Então se liga que a gente vai dar todas as dicas aqui nesse vídeo para você. Gente, agora eu vou chamar a Natasha Pelizari e ela vai explicar, vai vir aqui junto comigo. Eu vou trazer um pouco mais do conhecimento digital, técnico aí, e ela um pouco mais da parte jurídica da LGPD. Então, conta aí um pouquinho pra Bacana. gente onde você trabalha, o que você faz, como a LGPD faz parte da sua vida. Vamos lá. Bom, eu sou advogada, né? Aliás, eu tenho duas formações, né? Eu sou advogada e também me formei em gestão de TI e agora atualmente estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Então, são duas áreas totalmente opostas, mas ao mesmo tempo que estão começando a fazer muito sentido agora na minha carreira com essa LGPD, né? Tenho pós-graduação em Direito Internacional, pós-graduação em Direito Digital e Compliance, que é o que a gente aborda muito a LGPD, e tenho também um MBA de Negócios Internacionais. Atualmente, hoje, eu estou trabalhando na Rede Vida de televisão. Eu fui para lá justamente para implementar essa área de segurança de dados, adequar a empresa à LGPD, porque justamente eles trabalham com muitos dados de consumidores, de usuários que fazem as benfeitorias, doações. Então, tudo isso vai ter um grande impacto com a LGPD. Então, eu fui justamente falar para implantar essa área e fazer essas adequações à nova lei. Ai, que legal. E daí eu trouxe aqui, Jess, alguns princípios básicos que eu peguei da LGPD nesses estudos que a gente está obrigatoriamente tendo que fazer, né? E daí eu queria Sim. lançar eles para a gente bater num papo sobre eles. Então, Bora. até para Bora. ver, né, se a gente está com o entendimento correto e você aí com todo o seu conhecimento vai poder ajudar. Então, essa lei, ela é somente para dados de pessoa física, né? Porque pessoas Exatamente. jurídicas já existe outra lei para isso, né? Exatamente. Essa lei é só para pessoas físicas. Então, todos os modelos de negócio que têm contato direto com o consumidor vai ser afetado. Então, C2C, B2C, todas essas empresas que são focadas no consumidor vão ser afetadas porque é só para dados pessoais mesmo. Legal. E aí, outra coisa que ficou super importante são os dados sensíveis, né? Que agora a gente só pode pedir o que a gente realmente vai usar e explicando para o consumidor como a gente, por que a gente precisa desses dados e como a gente vai ajudá-los de uma certa forma com essa coleta de dados, né? Exato. Então, assim, os dados comuns são aqueles que a gente usa no dia a dia. Então, nome, e-mail, RG, CPF, esses são os dados comuns que geralmente a gente sempre pede para todo usuário. Agora, os dados sensíveis são dados mais específicos de cada pessoa. Por exemplo, religião, cor, opção sexual. Então, tudo isso são dados sensíveis que diferenciam uma pessoa da outra. Então, se eu usar esses dados sensíveis de um modo errado, eu posso estar fazendo uma discriminação com o consumidor. Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, tem todo aquele cuidado, aquele relatório de impacto que a gente tem que fazer caso esses dados vazem, porque isso pode ser considerado até como uma discriminação mesmo contra o consumidor. Até na simples ali, perguntando o sexo, né? A pessoa pode não se identificar. Exatamente, E exatamente. também, eu, assim, a gente fica numa dúvida em relação à idade. Eu acho que a idade é uma coisa muito. Porque, por um lado, as leis para menores de 18 anos também são muito sérias. Então, de Exatamente. uma certa forma, no marketing, quando eu pergunto a idade, isso me traz uma informação muito relevante para outras leis que eu tenho que cumprir, né? Então, Com fica sempre certeza. essa dúvida se a gente deve pedir ou não essa informação. Eu acho que a idade ela é um pouquinho diferente dos dados sensíveis, porque é, tem todo um conteúdo que o marketing usa, que às vezes pode ou não pode menores de 18 anos ver ou não.
por exemplo, Uhum. dependendo do produto que você está atuando. Então, a idade talvez não seja um grande problema você pedir, porque isso faz parte também de outra legislação, fora da LGPD, que você precisa respeitar sobre qual conteúdo você disponibiliza para cada idade. Então, nesse sentido, não tem problema nenhum você pedir idade. Sim, mas eu tô pensando agora, uma boa solução seria apenas perguntar se você é maior de idade ou não, né? Já Exato. resolveria essa Aí já fica uma questão. coisa mais anônima. É, Perfeito, isso mesmo. acho que você falou um pouquinho, então, de necessidade, né, esclarecimento do motivo pelo qual o dado é necessário, limitação, então tratar o mínimo possível, né, os dados dentro Exato. do que da Eu acho que finalidade. o X da questão está sendo a transparência. Eu acho que um dos princípios da LGPD é justamente a transparência. O consumidor ele precisa saber o porquê que você está usando os dados dele. Né? Ele sabendo, você tendo essa transparência com ele, ele autorizando, não tem problema nenhum. Então você pode pegar os dados dele sem problema nenhum, desde que você fale o porquê. Nós estamos usando seus dados para fazer uma campanha X, entendeu? Então Para ele te precisa estar entregar sabendo ofertas que são relevantes para você, enfim, né? exatamente. E aí ele tem que ter o consentimento que ele está aceitando você fazer isso com os dados dele, né? Daí o livre acesso, né? Garantir aos titulares consulta gratuita sobre a forma do tratamento dos dados, prevenção, né? Medidas técnicas e Exato, administrativas para proteger os dados. exato. Agora é um requisito da lei. Todas as empresas têm esse campo de relacionamento com o consumidor para ele poder acessar as informações, quais são as informações que você tem dele, ele precisa ter esse acesso, saber o que você tem dele, para ele poder alterar alguma informação. Mudei de casa, não é mais esse endereço, é outro, altera aí para mim, por favor. Aí você tem que alterar, não, eu quero que você exclua os meus dados do seu banco de dados. A central de relacionamento que o consumidor pode entrar em contato para pedir para alterar os dados dele ou excluir, quando ele pede para excluir, aí existem dois prazos, né? Os provedores de conexão, que é, por exemplo, a Vivo, a TIM, a Claro, eles são provedores de conexão. Quando você pede para excluir os seus dados desses provedores de conexão, eles precisam necessariamente guardar os seus dados durante um ano. Depois de um ano, eles excluem seus dados sem problema nenhum. E existem também os provedores de aplicação, que são os sites, né? Os sites das empresas em gerais, né? De venda de produto e etc. Essas empresas precisam guardar os dados dos usuários pelo menos 6 meses. Então, por exemplo, eu me cadastrei numa empresa para comprar uma roupa. Se eu vejo que toda hora eles estão manipulando meus dados para me mandar os mesmos estilos de roupa, eu entro em contato com a empresa, peço para excluir, porque eu não quero que eles usem meus dados, mas do meu pedido de exclusão, eles precisam esperar 6 meses, por ser provedores de aplicação, e depois eles podem excluir meus dados sem problema. Então, assim, o que é mais importante, principalmente falando de um website, né? Ali de uma forma que a conversão é um lead ou uma venda online, eu acho que é ter essa nova política de privacidade bem escrita no formato LGPD. Então, avisando com quem você tem que entrar em contato, o que você precisa fazer para atualizar ou tirar os seus dados da base daquela marca. E também afirmando, né, que agora tem o DPO, que todas as empresas são obrigadas a ter o DPO, que é a pessoa responsável pelo tratamento do dado dentro da empresa, né? Numa pequena empresa, que é a maior parte dos nossos clientes aqui da Greatway, a gente acredita que tem que ser o dono da empresa, né? Porque não vai ter, talvez, uma pessoa focada nisso. Exato, precisa ser o DPO, ele precisa ser um representante da empresa, não precisa ser advogado, não precisa apenas ter o conhecimento e ser a pessoa responsável que vai responder por esses dados. Então, todo aquele canal de relacionamento que a gente conversou agora, que o usuário precisa ter essa facilidade para ter acesso, alterar, enfim, o DPO vai ser responsável por toda essa área de monitoramento de vazamento de dados ou não, monitoramento desse relacionamento com o consumidor. Então, esse DPO ele vai ser responsável por isso. Sim, eles que vão responder para a ANPD, né? Que é a ANPD. Autoridade Nacional de Proteção aos Dados. Isso mesmo. E aí, queria exemplificar um pouco no marketing, como é que funcionam os termos da LGPD aí sobre o controlador
que no caso do fluxo da marca é a própria marca, então o controlador é a pessoa que está pedindo autorização para guardar os dados no momento que os dados são solicitados. Então, num fluxo de marketing seria a própria marca ali do site que está sendo navegado. Depois vem os operadores. Ele vai tratar os dados, mas ele não é quem pede o consentimento. Entendi. O operador ele pode ser uma plataforma, por exemplo, de geração de lead, uma RD Station, por exemplo. Os dados, na verdade, são da marca, mas ele faz uma tratativa dos dados, mas o consentimento, a política de privacidade não é dele, no caso, né? Sim, mas de qualquer maneira, por mais que não seja dele os dados, essa ponte entre quem tem os dados e quem manipula os dados precisa ter aquele termo de confidencialidade, sabendo que o consumidor autorizou essa transferência de dados para o terceiro manipular esses dados. Sim, muito importante, verdade. E aí tem um encarregado, que é o DPO, que a gente já comentou, que é a pessoa que vai ser encarregada aí, que vai falar com a NPD caso tenha um vazamento de dados, por exemplo. Ele é a pessoa responsável por avisar que isso aconteceu, que acho que é o caso mais grave que pode acontecer. Exato, e esse DPO ele tem que ter todos os dados dele cadastrados na NPD, então vai ter essa comunicação mais direta entre ele. Legal. E daí eu acho que para o e-commerce, assim, um dos pontos que eu vejo como mais urgentes, né, que eu já estou vendo quase todas as grandes empresas fazendo, é colocar aquela barra avisando que tem cookie, pixel e tags de mídias que você tem que confirmar. Eu tô deixando vocês me monitorarem com as mídias, porque nesse momento da mídia você não tá dando nenhum dado, no fundo, mas você deixou ele monitorar tudo sobre você na internet, né? Todos os cliques, né? Que a gente chama a trilha de cliques, que a gente fala, né? E explica um pouco pra gente o que pode acontecer durante esse ano aí, de agosto a agosto. Você pode ser notificado? Qual que é a urgência de organizar a casa, né? O que pode acontecer com as marcas que não se prepararem? Boa. Então, como eu disse, né, a LGPD ela entrou em vigência em agosto desse ano. O Senado votou, então vai começar a valer em agosto desse ano. Mas as sanções só vão começar a partir de agosto do ano que vem, porque a NPD ainda não foi criada e precisa disso para começar a criar as notificações, as fiscalizações, etc. Então, de agosto desse ano a agosto do ano que vem, provavelmente as empresas não vão receber nenhuma notificação, mas pelo fato da LGPD já estar valendo, pode acontecer ações judiciais, assim como todas as empresas que tiveram vazamento de dados de 2015 para cá tiveram vários com prejuízos. Então, assim, você não está imune, né, só porque a NPD ainda não existe. Então, isso pode acontecer através do judiciário mesmo. Em agosto do ano que vem, as coisas vão mudar um pouco o trâmite, né? Em vez de ir direto para o judiciário, vai passar pelo processo administrativo pela NPD. Então, você vai receber a notificação primeiro, você vai receber a advertência. E aí, depois de todo esse trâmite administrativo, se ainda não resolver a situação, aí ele vai para o judiciário. E são multas bem pesadas, né? Multas bem pesadas. As multas, elas chegam a 1% do lucro da empresa até 2% do faturamento. Assim, o teto é 50 anual, milhões de reais. Isso. O teto é 50 milhões de reais. É muito dinheiro. Assim. Então, para pequenas empresas, elas, dependendo da empresa, elas falem, né? Exatamente. Então, são bem pesadas mesmo para todo mundo realmente levar a sério. Já se regularizar o quanto antes, para não ter problemas em agosto do ano que vem. Mas falando assim, pelo lado positivo até, eu acho que principalmente considerando o que aconteceu em eleições, que dados foram manipulados, para manipular a consciência do consumidor e do eleitor, no caso, é uma atitude bem responsável aí que o mundo está tendo, né? Com certeza. Ao mesmo tempo que as empresas estão preocupadas com a limitação que isso pode criar para elas, né, nos dados que eles usavam como estratégia da empresa, do negócio, ao mesmo tempo você sabe que os seus dados ele tem uma importância maior. Então, hoje eu sei que qualquer coisa que eu não aceite, que eu não queira que façam, vai ser mais respeitada, né? Coisa que aconteceram diversos casos, como esse que você disse, também que as pessoas usavam a favor delas. Então, isso era uma indústria
muito grande que girava muito dinheiro e às vezes uma coisa que não é tão boa assim, né? Exato. E as pessoas, assim, eu acho que existe um termo que é o vício do consentimento, né? Ninguém parava para ler um termo, ninguém queria saber. Você ia lá, qualquer site que você entrava, você dava o check que você aceitou e É seguia verdade, não comprando olha, e só entregando clicava no informação. izinho lá embaixo, só para você querer acessar o site. Só de E você acho levantar essa poeira, você vai fazer as pessoas criarem uma consciência de que é importante ler e ver com quem que como está sendo tratado seus dados e exatamente, sua privacidade, né? totalmente. Eu acho também com a LGPD, com essa central de relacionamento, que você pode alterar depois do seu consentimento, também vai te ajudar muito. Então, não é porque eu aceitei você manipular os meus dados agora que eu não posso mudar de ideia daqui a um mês, por exemplo. Bom, gente, se vocês precisarem de qualquer ajuda com LGPD, a Greatway está aqui para ajudar vocês. A Natasha também é super nossa parceira e ela também vai ajudar a gente com dúvidas dos nossos clientes. Se pintarem por aí, pode mandar para a Greatway que a gente conversa junto com a Natasha e te responde. E fiquem de olho no canal que vai ter mais assuntos interessantes como esse vindo por aí. Maravilha, Natasha, maravilhosa!